A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão aí mais uma vez conosco. Hoje é dia 14 de maio de 2020. Nós estamos agora falando com você e lembrando que nós estamos compartilhando o livro Uma Vida com Propósito, de Rick York. Ok? Então que você possa estar aí aprendendo a palavra de Deus através desse livro, que com certeza vai transformar a tua vida. Nós já falamos aí ontem a primeira parte, lembrando que são 40 capítulos. Nós já fizemos a primeira e agora hoje é a segunda. Ou seja, só para reprisar, ontem nós falamos sobre a questão "Não sou eu". Primeiro dia, pensando sobre o propósito de minha vida. Um tema para reflexão, a questão "Não sou eu", aquilo que eu falei. Um versículo para memorizar, está em Colossenses capítulo 1, versículo 6, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Então o problema não é você, né? O porquê que eu existo. Você não está aqui por um acaso, ok? Deus tem que estar no centro de tudo. Uma pergunta para você meditar isso no capítulo 1. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso lembrar-me de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? E hoje nós iremos falar sobre o segundo capítulo. Você não é um acidente. Ok? Você não é um acidente. Mas antes gostaria que você compartilhasse aí a nossa live, que você estivesse compartilhando com outras pessoas. E lembrando que o nosso site é www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Lá você vai acessar todas as nossas lives e também você vai ter acessos aí aos nossos cultos. E hoje, lembrando que nós temos culto das 20 às 20 horas. Nós temos as 7 semanas com Deus e você pode estar sim participando deste culto abençoado em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez eu quero dizer para você, este livro é um livro abençoado, ok? Do Rick York e é uma vida com propósito. É um trabalho abençoador, que tem abençoado muitas vidas e nós estamos aproveitando ele para que você também seja abençoado. Então vamos lá, em nome de Jesus. Você não é um acidente. Olha o que nós aprendemos aqui. Isaías 44, versículo 2. Eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. É o que a Bíblia nos fala. A outra versão mais original é: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Então lembrando que você não está aqui por um acaso. Deus te criou. Deus que fez com que você estivesse conosco aqui. E Ele mesmo diz: eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Então Deus não joga dados. Albert Einstein disse o seguinte: você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou infortúnio. E sua vida não é um acaso da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Talvez você diz assim: olha, eu vim numa gravidez indesejada, não foi planejado. Talvez você mesmo está aí se questionando, né? Por que eu existo? Né? Eu vim por causa de um acidente? Não, você não é um acidente. Deus tinha um plano, um propósito na tua vida, com certeza. Ele não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Deus não ficou surpreso. Ah, vai nascer, mas não tinha preparado. Não, Deus sabia que você ia nascer. Aliás, Deus te aguardava. Você era aguardado por Deus. Muito antes de ser concebido por seus pais. Ok? Muitos pais com certeza tiveram aquele momento de desejar os seus filhos. Outros, como eu disse, vieram, mas foram rejeitados, Deus do ventre. Mas Deus não te rejeitou. Deus, de maneira nenhuma, a expectativa de Deus para com a sua vida era sim, esperando você, porque Ele tinha um propósito.
Você foi concebido na mente de Deus. Graças a Deus. Ele pensou em você primeiro. Você não está respirando nesse exato momento por um acaso. Você não está aí com seus pulmões em pleno vapor, ou seja, mandando ar para fora e colocando ar para dentro por um acaso, não. Ou até mesmo por uma sorte, ou por um destino, ou coincidência, jamais. Você está vivo porque Deus quis criá-lo. Então volto a repetir, você não é um acidente, você está aqui neste mundo, não é por um acaso. Deus, sim, tinha um propósito na tua vida. Ele não ficou, como disse, nem um pouco surpreso nesse nascimento. Olha aqui no Salmo 138, versículo 8. O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não abandone as obras das tuas mãos. Ou seja, uma versão mais fácil para você entender. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo e para com você. Ok? Deus vai cumprir sim o seu propósito na minha vida e na tua vida, porque nós não estamos aqui por um acaso, nós não estamos aqui por um acidente. Deus determinou cada pequeno detalhe de nosso corpo, ok? Ele deliberadamente escolheu a sua raça, ele sabe, você, a sua raça, a cor da sua pele, seu cabelo, muitas vezes esse cabelo aí, né, que você reclama, ou até mesmo que não tem ele, Deus planejou tudo, Deus sabia de tudo, e todas as outras características. Ele fez seu corpo sobre medida, ou seja, ele fez você numa forma, e aquela forma ele jogou fora, não existe outro igual a você. Oh, aleluia! Não existe outro igual a mim. Podemos ser sim substituído, mas não existe ninguém igual a mim e a você no mundo inteiro. Oh, aleluia! Isto é o amor de Deus para com a minha vida e com a sua vida. Ele fez seu corpo sob medida exatamente do jeito que queria. Ele também determinou os talentos naturais que você possuiria e a singularidade de sua personalidade. Ele sabia de tudo como você viria. Ele sabe. Olha o que diz a Bíblia no Salmo 139, 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Olha o que ele diz aqui em outra versão mais simples para você entender. Tu me conheces por dentro e por fora. Deus te conhece, você que está assistindo essa live. Deus conhece você por dentro e por fora. E aí, muitas vezes se ouve aquele velho ditado, por fora uma bela viola, mas por dentro um pão bolorento. Ele sabe se dentro de você tem um pão bolorento aí ou não, mas ele quer transformar. Ele quer fazer de você um vaso novo, ele quer fazer de você uma pessoa melhor. Ele quer transformar, e isso é importante você saber. Então, tu me conheces por dentro e por fora. Conhece cada osso do meu corpo. Deus conhece cada ossinho do seu corpo. Conhece exatamente como fui formado, parte por parte. Hoje nós temos aí a ultrassom, que você consegue ver a criança ainda quando está sendo formada. Mas isso é recente. Mas Deus, antes mesmo de existir o ultrassom, Ele já sabia como que a gente era formado. Ele nos via lá no ventre da nossa mãe. Graças a Deus, parte por parte, como foi esculpido e vinha a existir. Como você foi esculpido e veio a existir. Uma vez que Deus o fez por um motivo. Então lembrando, você não está aqui por um acaso. Você precisa entender isso. Primeira coisa, você precisa saber que você está aqui por causa do propósito de Deus. Quando você entender e saber que você não está aqui por um acaso, ok? Você precisa entender que Deus tem um motivo para isso. Ele também decidiu o momento do seu nascimento. Ele sabia o dia que você ia nascer e seu tempo de vida. Ele sabe o tempo de vida que nós temos aqui. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Ele planejou os seus dias de sua vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e da sua morte. Até a sua morte Ele sabe. Ele sabe o dia e a hora que você vai morrer. Ele sabe o dia e a hora que eu irei morrer. E olha aqui, Salmo 139, 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, ou seja, lá no ventre da nossa mãe. E no teu livro foram escritos os dias.
Então Deus escreveu tudo antes mesmo de nós nascer. Ele já sabia tudo que iria acontecer conosco. Sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Em outra versão diz assim: antes mesmo de o meu corpo tornar forma humana, tu já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Então, lembrando que você que está assistindo esta live, e você precisa entender que você não está aqui por um acaso, e mesmo Deus sabendo de tudo da sua vida, o teu sofrimento, a tua luta, os teus problemas, Ele sim quer que você viva uma vida abundante. E você precisa entender. E é por isso que nós estamos hoje aqui no dia 2, ou seja, no capítulo 2 de 40 que teremos pela frente ainda, ou seja, 38 pela frente. É necessário você estar até o fim para aprender esse propósito maravilhoso de Deus para com você. Uma vez que Deus o fez por um motivo, Ele também decidiu o momento do seu nascimento. Amém? E o tempo da sua vida, aquilo que eu falei. Deus também programou onde você nasceria e onde viveria para o propósito dele. Mesmo Jesus, a Bíblia fala lá em Miqueias que ele nasceria em Belém. Deus sabia que ele ia nascer em Belém, que ele nasceria de uma virgem. Ok? Ele sabia, Deus sabia de tudo, que ele iria depois ser procurado para ser morto. E por isso foi para o Egito. José e Maria teve que levar Jesus para o Egito. Tudo isso já estava escrito mesmo antes de Cristo vir ao mundo. E eu quero dizer para você que Deus sabe de tudo. Ele sabe, ok, a sua raça, a sua nacionalidade. Ele sabe se você é japonês, se você é chinês, se você é brasileiro, se você é boliviano, ok? Se você é peruano, ele sabe. Não são um mero acaso. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Ele planejou isso tudo para o propósito dele. Você não é brasileiro por um acaso. Você não é americano por um acaso. Você não é japonês por um acaso. Você não é negro ou negra por um acaso. Deus tem os seus planos, os seus propósitos. A Bíblia diz, de um só fez ele todos os povos, lá em Atos 17, 26, sendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Vou repetir. De um só fez ele todos os povos. Então ele fez todos os povos, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Então Deus sabia que eu deveria nascer aqui em Araçatuba. Eu nasci aqui na cidade de Araçatuba, ok? Então Deus sabia que eu deveria estar aqui no estado de São Paulo, no Brasil. Ele sabia de todas as coisas. Atos 17, 26. E de um só fez todas as raças dos homens, aqui em outra versão, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhe os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Nada em sua vida, preste atenção, nada em sua vida é casual. Tudo foi em função de um propósito. E o mais incrível, Deus decidiu como você nasceria. Deus decidiu. Independentemente das circunstâncias do seu nascimento e de quem são seus pais, Deus tinha um plano ao criá-lo. Independente de quem é seu pai. Entendeu? Se sua família é uma família maravilhosa ou não, ou independente do que aconteceu, Deus tinha um plano em criá-lo. Você não veio aqui por um acaso. Como eu disse aqui, não importa de seus pais foram bons, né? Se seus pais foram bons, ruins ou indiferentes. Deus sabia que esses dois indivíduos possuíam a constituição genética específica para criar você em especial. Exatamente como ele tinha em mente. Ele tinha o DNA que Deus queria para formá-lo. Ou seja, seu pai e a sua mãe tinham o DNA que Deus tinha planejado para formar você. Embora existam pais ilegítimos, ok? Não existem filhos ilegítimos. Muitos filhos não foram planejados pelos seus pais, aquilo que eu falei. Talvez você seja esta pessoa, mas não são imprevistos para Deus. Para começar, você é um vitorioso, é uma vitoriosa, sabe por quê? Nós sabemos que para o espermatozoide chegar até o óvulo, não é somente um espermatozoide, são milhares. E você venceu nessa corrida da vida, já chegando até o óvulo, e você foi o vitorioso. Deus
da sua formação, você já é um vitorioso, uma vitoriosa. Aleluia! Você pode dizer amém? Você é um vencedor. Todos ficaram para trás, mas você venceu, você alcançou aquele óvulo e você foi gerado. Oh, glória a Deus! Deus tinha um propósito em tudo isso. O motivo para Deus tê-lo criado foi o amor que Ele tem. Saiba uma coisa, Deus te ama. Você é amado e amada do Senhor. A Bíblia diz, muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus já nos tinha em mente, tendo nos escolhido como foco do seu amor. Efésios 1, versículo 5. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Deus já tinha olhado para mim, para você, nos vendo aqui hoje. Ele sabia que a gente estaria aqui hoje. Ele sabia que você estaria vendo essa live hoje. Ele sabia que Deus ia usar aqui aquele que nós estamos agora usando esse livro para falar com você, que é Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, que realmente está falando com você. Então Deus tinha sim um plano, um propósito, graças a Deus por isso, e principalmente a palavra, porque ela é revelação de Deus. Efésios 5, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus sim tinha um plano para comigo e para com você. Deus já pensava em você antes de formar o mundo, já pensou? Antes de Deus criar o mundo, Deus criar as galáxias, Deus criar todas as coisas, Ele já pensava em você e em mim. Ele olhava para nós, antes mesmo da criação. Na verdade, eu e você, nós fomos o motivo de Deus ter criado o mundo. Se você parou para pensar sobre isso, o amor de Deus. Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas, porque Ele pensava em nós, a sua obra-prima. Deus projetou o meio ambiente desse planeta, tudo que nós temos aí, as árvores, né? As flores. Olha que lindas essas flores. É que você não pode perceber o cheiro que ela está exalando aqui agora, dessa orquídea. É algo natural, maravilhoso, que muitas vezes perfumaria não consegue fazer. As cores, né, que ela realmente nos traz, mostra que Deus fez tudo isso por causa de nós. Porque Ele queria nos colocar neste lugar, né, nesse planeta Terra, para que pudéssemos viver nele. Nós somos o foco de seu amor e o elemento de maior valor em toda a criação. Sabia que você tem maior valor? Tudo Deus cuida, Deus ama, mas nós temos o maior valor, porque é aquilo que eu falei, Jesus, a Bíblia fala que Deus cuida dos pássaros, não deixa faltar nada para eles. Mas a Bíblia também nos relata que Deus fala assim que Ele cuida dos pássaros. Mas Jesus não morreu por eles. Agora imagina, Deus não poupou o seu único filho, antes o entregou para morrer por mim e por você. Ele não morreu pelos pássaros, pelos animais, Ele morreu por nós, seres humanos. O amor de Deus aí está revelado, o quanto Ele nos ama. Ele ama você. Você é amado e amada do Senhor. Graças a Deus por isso. Então lembre, você não é um acidente do acaso. Deus tinha um propósito de você estar aqui. Olha que nós temos ainda. Nós somos o foco do seu amor. A Bíblia diz em Tiago 1,18, por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo e o que Ele criou. Lembrando que quando Deus fez todas as coisas e agora Ele vai fazer o homem, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Oh, maravilha! Tiago 1,18, na versão mais original, segundo a sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Nós somos as primícias, ou seja, aquilo que Ele tem de maior valor. Graças a Deus. Eis quanto Deus o ama e te valoriza. Deus não age de forma aleatória. Ele planejou tudo de forma extremamente precisa. Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo,
mais compreendemos quanto ele é adequado à nossa existência. Não existe outro planeta Terra, sabia? Não, por mais que se procura, vamos lá em Marte, né? Vamos lá na Lua, entendeu? Não se tem outro planeta igual esse. Deus preparou o planeta Terra para colocar o homem, a sua obra-prima aqui. Então ele é soberano. Aqui nós ainda vemos que quanto ele é adequado à nossa existência, feito sobre medida com as exatas especificações que tornam a vida humana possível. O Dr. Michel Denton diz assim, experiente pesquisador da genética humana da Universidade de Otago, Nova Zelândia, concluiu: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam a teoria básica de que o universo como um todo foi especialmente criado, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Os próprios cientistas confirmam isso. Deus fez tudo o que fez para colocar o homem, porque é realmente a sua obra-prima. Um conjunto no qual todas as facetas da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus. Ele criou os céus. E o Deus que formou a terra e que a fez e a estabeleceu, não a criando para ser um caos, mas para ser habitada. Deus não fez a terra para ser um caos. Deus fez a terra para ser habitada. Eu, Senhor, sou o Senhor e não há outro. Na outra versão mais fácil diz assim: disse a mesma coisa milhares de anos atrás. Ele é Deus que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Deus formou a terra para que nós habitamos sobre ela. Realmente era o amor de Deus, o propósito dele. Agora a pergunta: por que Deus fez tudo isso? Por que enfrentou todo o incômodo de criar um universo para nós? Quando a gente olha as estrelas, não temos só aquelas estrelas. Nós sabemos que tem um universo atrás daquilo. Galáxias e galáxias. Nós estamos vivendo a Via Láctea. E nós somos uma poeirinha comparado ao tamanho do universo. Agora, por quê? Porque ele é bom, é um Deus de amor. Ok? Esse tipo de amor é difícil de compreender, não dá para compreender o amor de Deus, mas essencialmente confiável. Você pode confiar. Eu estou dizendo para você que Deus te ama, confie, Ele te ama. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Ele te ama. Você é um alvo especial. Deus o fez para poder amá-lo. Essa é uma verdade sobre a qual você precisa edificar a sua vida. Muitas pessoas têm dificuldade de amar a Deus, sabe por quê? Porque muitas vezes, quando olha para Deus, ele reflete Deus como Pai. E muitas vezes, talvez o seu pai aqui na terra foi muito ausente, um pai muito ruim, um pai que não esteve do seu lado. E por isso você olha para Deus, parece que Deus é da mesma forma. Mas eu quero dizer que Deus é muito melhor, muito mais amoroso do que o pai aqui da terra. Ainda que você teve um pai que foi um exemplo, Deus é superior. Então não se espelhe no amor somente do seu pai aqui terreno ou a mãe aqui terrena, porque a Bíblia fala assim: pode porventura uma mãe que ama tanto o seu filho abandoná-lo? Nós sabemos que o amor de mãe não tem comparação, é o maior de todos. Mas ele fala, mesmo que essa venha abandoná-lo, porque nós sabemos que tem mãe que realmente abandona os seus filhos. Mas ele fala assim, eu todavia o Senhor não te abandonarei. Olha o amor de Deus. Que coisa linda! Você jamais será abandonado por Deus. Creia, você realmente não está aqui por um acaso. Você não é um acidente. Deus tem um plano na tua vida. Olha aqui em 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então só vai saber realmente que Deus é amor aquela pessoa que ama. Porque ele está dizendo, aquele que não ama não conhece a Deus. E eu só vou poder conhecer a Deus se o meu coração também tiver amor. Porque o amor de Deus, amor para com o filho, o amor muitas vezes com uma família, isso ainda é bem pequeno comparado àquilo que Deus nos ama. Ele não diz que Deus tem amor. Aqui está dizendo 1 João 4,8 que ele é amor.
Deus é amor. Repita comigo. Deus é amor. Ele é amor. Amor é a essência do caráter de Deus. Aleluia. Há um perfeito amor na irmandade da Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus não precisou criá-lo, ou seja, não precisou criar um amor. Deus, a essência de Deus é amor. Ele não estava só, mas quis fazê-lo para expressar o seu amor. Por isso que a Bíblia fala, façamos o homem. Então, não somente Deus é amor, mas o Filho, que é Jesus, é amor, e o Espírito Santo é amor. Deus diz a você, lá em Isaías 46, 3 e 4, ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resto da casa de Israel, vós que por mim tendes sido carregado desde o ventre. Deus tem carregado você desde o ventre. Ele sabe que você passou por maus bocados, e talvez está passando. Mas Ele te carregou, Ele tem sustentado você, e tem sido levado desde a madre até a vossa velhice. Eu sou o mesmo. Aquele que cuidou de você, Deus lá do ventre, para você nascer, muitas vezes sendo rejeitado, ou até mesmo de grandes situações para que você não estivesse aqui, Ele cuidou de você desde o princípio e ainda continua, mesmo talvez você que já está na velhice. E ainda até os cães eu vos carregarei, até os cabelos brancos Ele vai nos carregar, mesmo na velhice. Eu vos criei e vos levarei, sim, eu vos carregarei e vos livrarei. Olha que promessa linda. Se não houvesse um Deus, escute, se não houvesse um Deus, seríamos todos acidentes. Aí sim, como eu disse, nós não somos acidentes. Você não é um acidente. Mas se Deus não existisse, realmente nós seríamos um acidente. O resultado de um fato extraordinariamente aleatório no universo. Você poderia parar de ler este livro, ou até mesmo de escutar o que eu estou falando, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância se Deus não existisse. Não haveria certo ou errado. Já pensou? Se Deus não existisse, não teria certo e errado. Por que a gente sabe o que é certo e o que é errado? Porque a Bíblia nos fala o que é certo e o que é errado, a palavra dele. E até mesmo as leis humanas, terrenas, muitas são baseadas na palavra de Deus. Você sabia disso? Então você sabe o que é certo e errado por causa de Deus. Bem como nenhuma esperança, além de seus breves anos aqui na terra. Nós não teríamos esperança de dias melhores, de eternidade com Deus, a não ser os dias aqui na terra. Não teríamos esperança se Deus não existisse. Mas há um Deus que o fez por uma razão e sua vida tem um profundo significado. Você tem um profundo significado. Descobrimos esse significado e propósito somente quando tornamos a Deus como ponto de referência de nossa vida. Então você só pode sim compreender Deus e realmente o que Ele tem na tua vida no momento que você coloca Ele, ok? Como referência na tua vida. Ele é a tua referência. Olha este poema de Russell Kelfer, que diz assim: você é quem é por uma razão. Novamente, você é quem é por uma razão. Você faz parte de um plano complexo. Realmente nós somos complexos. Olha para nós. Eu estou aqui falando, até mesmo movimentando meus braços, a minha mente. Estou pensando, trabalhando para falar aí com você. No momento que meu cérebro dá a ordem para eu falar, eu estou falando, o meu coração está batendo, válvula que abre, válvula que fecha, o pulmão que está colocando aqui o ar para fora, trazendo para dentro, uma saliva que está fazendo com que eu consiga aqui também falar. Tudo isso, a questão da complexidade que nós somos. Deus nos criou, o rim filtrando, entendeu? Aí tudo que nós tomamos, olha a complexidade que é, o intestino funcionando, tudo isso. Então realmente é algo complexo. Você é uma criação original. Como eu disse, Deus fez você. E não vai ter outro igual a você, não tem outro, até digital, não existe outra igual. Você é precioso, você é perfeito, você é perfeita. Ok? Denominada como notável homem ou mulher de Deus. Você tem essa aparência por uma razão. Nosso Deus não cometeu nenhum erro. Ele o teceu no útero, Ele fez você no útero. Você é exatamente o que Ele quis fazer. Ok? Os pais que você teve foram escolhidos por Ele.
A despeito de seus sentimentos, eles foram feitos sob medida para os planos que Deus tem em mente e estão aprovados pelo Senhor. Não, aquele trauma que você enfrentou não foi fácil, entendeu? Deus sabe desse trauma, Deus sabe desse problema, desse abuso, dessa dificuldade, Ele sabe de tudo, entendeu? Daquele problema, daquela rejeição, Ele sabe. E Deus chorou por aquilo, saiba, Deus tem sentimento, Ele chorou por aquilo, o ter machucado tanto. Ele sofreu também, porque Ele nos ama. Mas foi permitido para moldar o seu coração, para que você crescesse a sua imagem. Então lembrando que Deus permitiu para que você crescesse. Não pense você que Deus também não sofre em ver a humanidade muitas vezes indo para caminhos errados, quando Ele fala faça e nós não fazemos, quando Ele vê o homem muitas vezes morrendo, a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus também, Ele sofre por nos ver escolhendo caminhos errados. Então olha o que diz aqui, você vem sendo moldado pela vara do Senhor, e essa vara muitas vezes não é fácil. A Bíblia fala assim, que o Pai corrige a todos quanto ama, e não é fácil. Se Deus realmente ama você, Ele vai te corrigir, Ele vai muitas vezes te dar umas varadas, porque é necessário para que você aprenda, olha, aí não é um lugar bom, aí não é um caminho certo, não vá para esse lugar, é melhor ser corrigido aqui do que ir para a eternidade sem Deus e não ter mais saída. Então você é quem é, amado e amada, porque há um Deus. Amém? Você realmente é o que é, porque há um Deus. Sem essa existência desse Deus, você não seria nada, nem eu. Então hoje nós terminamos aqui o segundo dia, nós temos agora pela frente mais 38 dias. Como eu falei, nós vamos fazer de segunda a sexta, um horário, hoje estou fazendo agora, mas não estou marcando um horário como a gente está fazendo as nossas lives, das 18h10 às 18h30, e nem os nossos cultos, não, que é quinta das 20 às 21 horas, que hoje nós temos esse culto, e à noite e no domingo nós também teremos das 9 às 10, esses são horários fixos. Mas a respeito desse livro que nós estamos falando, Uma Vida com Propósito, eu não estou marcando horário. Vou gravar, aquele que estiver vai estar acessando e depois eu vou estar compartilhando. E aí você vai acompanhar. Então, o segundo dia, pensando sobre o meu propósito. O tema para a reflexão. Lembra que nós temos uma tarefinha? Que nós fizemos aí um propósito. Se você não viu desde o começo, eu aconselho você. Assista aí a primeira live, que é a introdução. Temos a segunda, que foi ontem, ok? Não pegue pelo metade do caminho, não. Vá assistindo, para que você realmente saiba do que está sendo falado. Então, um tema para a reflexão. Não sou um acidente, que você possa refletir hoje. Eu não sou acidente. Eu não sou um acidente. Deus tinha um propósito na minha vida. Um versículo para você memorizar, ok? Ontem nós colocamos um versículo aqui que era para memorizar. Espero que você esteja fazendo a sua parte, ok? Que é Colossenses capítulo 1:16. Até eu dei uma resumidinha nele para ficar mais fácil para você. Que foi: todas as coisas foram criadas nele e nele encontrar o propósito. Se você não anotou, anota aí. Foi a tarefa de ontem, o versículo do primeiro capítulo, que está em Colossenses 1:16. E agora você está vendo que o outro versículo está em Isaías 44, versículo 2, a parte A. Eu sou seu Criador. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Muito fácil essa parte A. Eu sou o seu Criador. Que você medite, realmente memorize esse versículo. Deus é o teu Criador. Você não está aqui por um acaso, não é um acidente. Você estava sob os cuidados de Deus mesmo antes de nascer. E agora sim, uma pergunta para você meditar. Tendo a consciência, ok, de que Deus me criou e de forma exclusiva. Agora você tem essa consciência. Deus te criou e de forma exclusiva. Você é o único, não existe outro. Deus fez você e jogou a forma fora, ok? Que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tem tido dificuldade em aceitar. Vou repetir. Que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar. Talvez você tenha dificuldade de aceitar aí, né, a sua personalidade.
a sua formação, até mesmo talvez, né, tenha alguma dificuldade aí, porque talvez você tenha a falta de audição, a falta do paladar, ou talvez não tenha as pernas, talvez não tenha os braços, não sei. Talvez você não tenha os cabelos, e isso realmente, muitas vezes você fica irritado. Então, que áreas da sua vida, né, você realmente, a sua personalidade, a sua formação, a sua aparência física tem tido dificuldade em aceitar? E é claro que nós vamos ver no próximo capítulo. Você não pode perder. Deus abençoe você. Lembrando que hoje é 14 de maio de 2020. Vamos orar? Em nome de Jesus, para depois finalizarmos. Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no nome de Jesus, eu louvo a Ti porque a Tua palavra nos diz que nós não estamos aqui por um acaso. Nós não somos acidente. O Senhor planejou. O Senhor nos via mesmo antes do nosso nascimento. O Senhor realmente nos ama. Esse é o Teu amor revelado. Visita esta pessoa que está comigo agora assistindo essa live, que ela sinta o Teu poder, que ela sinta a Tua unção, que ela seja restaurada, transformada através, Senhor, desse propósito que estamos fazendo aqui. Ó Deus, uma vida com propósito. Venha restaurar o coração, a família, a saúde, as finanças, os sonhos, os projetos, libertando, salvando, transformando. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, agradecendo a você que está aí, lembrando o nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Lá você vai conseguir acessar as nossas lives e também os dias dos nossos cultos. Hoje, quinta-feira, nós temos os cultos das 7 semanas com Deus. Convido você a participar conosco das 20 às 21 horas. E nós temos de segunda a sexta também oração e sempre uma lição de vida das 18h10 às 18h30. Conto com você também. Compartilhe, curta, em nome de Jesus. E domingo, das 9 às 10, estaremos de volta também. Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir, na paz do Senhor. Um abraço no coração de vocês, em nome de Jesus. Amém.